Bom dia. 1 Samuel 17, a partir do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 17. Entrementes, Jessé disse a Davi, seu filho: Peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Estes 10 pedaços de queijos oferece ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás dele alguma garantia de que estão passando bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Jessé então falou com Davi, falou: olha, vai lá para saber notícia dos seus irmãos. E leva uma arroba de trigo, leva pães para eles e também levando queijo, né, para agradar ali o chefe, né, o comandante deles, e permitir que ele visse os irmãos e obter informações como estava a situação e principalmente como estavam os seus outros filhos. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora que o exército israelita, com grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente da batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Davi, então, obedecendo a seu pai, acordou, tomou ali a carga com os mantimentos, que ia levar lá para os guerrilheiros para ofertar, que o pai tinha mandado. E foi. Chegando lá, foi na hora do grito da batalha, na hora que os filisteus e os israelitas se posicionavam ali naquela posição de confronto, de batalha. Ele deixou logo ali as coisas ali com o guarda da bagagem e foi correndo ali à frente da batalha. Encontrou seus irmãos, está conversando, procurou saber se estava tudo bem. Nesse tempo é o tempo, naquele momento, em que Golias se destaca dos filisteus, caminha mais uma vez, como ele fazia diariamente há 40 dias, e faz uma afronta, né, a Israel, se tinha alguém, algum homem capaz de lutar com ele, de pelejar com ele. Quando ele estava fazendo aquela afronta, Davi estava ali, então ele ouviu esse desafio de Golias. É assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou ao soldado que estava ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus
vivo? Os homens lhe responderam, o que antes havia comentado lhe contaram, sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha? Davi replicou: o que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi deixou, procurou outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que chamou a sua presença. Então Davi está ali, ele ouve então a ofensa, o desafio de Golias. Mas ele também ouve comentário, falou: olha, o homem que vencer Golias, que derrotar, o rei vai dar grande riqueza, dar grande recompensa, vai dar a filha dele em casamento, e o rei ainda vai isentar toda a família dele de imposto, ou seja, toda a família não paga mais imposto. E além de grande riqueza, e além da honra de ser genro do rei. Então isso interessou Davi. Ele ficou interessado na recompensa. Prova tal que ele, mais uma vez, ele pergunta: o soldado, vem cá, o que o rei daria? Ele falou: não, o rei daria isso, a recompensa, a riqueza, a filha dele. E ele animado. Falou: rapaz, que esse incircunciso desse gigante, né, para estar desafiando o exército de Deus vivo. Só que quando ele está falando, o seu irmão Eliabe ouve. Falei: rapaz, mas qual é o seu problema? Você vem cá para vir falar de guerra, assistir a guerra, pai? Eu sei que você é essa sua presunção. Ele se entrou com o irmão dele, falou: vem cá, agora eu sou proibido até de falar também. Aí saiu de perto ali do seu irmão e vai para outra região, fica conversando com soldados. Novamente, ele queria confirmar, faz a pergunta novamente, se realmente é verdade, né, que o rei daria isso. Não torna a perguntar, falou: olha, não, o rei vai dar sua filha em casamento, vai dar riquezas e isenta a família dele por toda a vida de impostos. Ele queria confirmar sobre a recompensa. Ele novamente volta a falar: para que esse incircunciso? Para desafiar o exército de Deus. Ele falando isso, os soldados ficaram sabendo, falaram com Saul, falaram: olha, tem um rapaz aí, o Davi tá falando assim, assim. Davi falou: não, o Saul falou: não, chama ele aqui. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Falou: não precisa ter medo, não. Não precisa ficar assustado. Esse teu servo aqui vai entrar, eu vou pelejar com ele, vou vencer. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Fala: você não pode ir lutar contra esse Golias, não. Você ainda é uma criança, é jovem ainda. Agora Golias, desde a juventude dele, que é um guerreiro. É um homem experiente. Você é jovem, você não tem. Aí Davi respondeu, mas Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava as ovelhas do teu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e o arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu.
Então Saul disse a Davi: vai, que Deus esteja contigo. Quando Saul falou com ele: não, você é jovem, rapaz, você não tem condições de lutar com um guerreiro tão experiente como ele. Ele, da vida dele toda, foi guerreando. Falou: não, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Quando surgia um leão ou um urso e pegava, né, alguma das minhas ovelhas, eu ia atrás, eu pegava, eu derrotava o urso, derrotei leão e tirava das mãos dele, da goela dele, a ovelha. Então, assim como eu derrotei o urso e o leão, eu também vou derrotar esse Golias, esse guerreiro incircunciso. Porque assim como Deus me livrou do leão e me livrou do urso, também vai me livrar dele. Isso nós vemos que é confiança. Isso nós vemos que é fé. Ele realmente acreditava. Davi estava impulsionado pela recompensa. O objetivo maior de Davi, ao se oferecer para lutar contra Golias, foi a recompensa, a riqueza, a filha do rei e isenção de impostos. Mas ele tinha fé, ele acreditava em Deus. Ele era um guerreiro, não um guerreiro lutar contra a pessoa, mas ele era um guerreiro do Senhor. Ele era um pastor, cuidava de ovelhas. E quando algum animal tentava atacar o rebanho dele, ele atacava o animal, matava, estrangulava e salvava suas ovelhas. Agora ele está fazendo um papel até de pastor mesmo, para cuidar das ovelhas do Senhor, que é os israelitas, que é o povo hebreu. Essa que é a realidade. Então o que é que ele... A fé dele que faz isso, ele cria, ele tinha certeza. Falou: da mesma forma que Deus tem me livrado, dando condição de eu bater, de eu combater com leões, tirar as ovelhas, matar os leões, matar um urso, ele vai me dar condição também de vencer esse aí. Isso é a fé. Nós vemos que ele está falando de maneira direta, sem titubear. Às vezes nós somos derrotados, nós somos vencidos, exatamente porque nós queremos alguma coisa, mas nós não temos fé que vamos conseguir. Nós não temos fé, nós não temos a certeza de que Deus está conosco. Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Como ele afirmou, falou: eu vou vencer, Deus vai me livrar, assim que ele tem me livrado. O problema é que nós falamos o nome de Deus: não, Deus vai conseguir, Deus vai me dar, Deus vai fazer, só que nós não temos essa fé, nós não temos essa certeza. Nós ficamos desesperados, querendo agir até com nossas próprias mãos. Será que eu vou conseguir? Será que não vou? Quando nós temos a certeza, nós temos a fé de que Deus está conosco, não titubeamos. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele parâmetro militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Saul falou: então tudo bem, então vai. Então a própria armadura de Saul. Nós devemos sempre, através de filmes, né? Filme de época, nós vemos isso. Aquela, ele usava tipo uma túnica, e por cima da túnica colocava um capacete, uma armadura. E ali por cima, ali, então, era a espada, as armas. Saul colocou a dele sobre Davi. Davi não estava acostumado com aquilo.
Davi está acostumado a lutar como pastor. Pastor usa o cajado. É isso que ele está acostumado. Pastor usa a funda, que é tirar pedra para espantar os animais. Então, quando ele vestiu tudo aquilo, ficou até meio preso. Ele não conseguia andar, não conseguia se locomover. Ele não está acostumado a nada disso com esses parâmetros militares. Falou, não consigo andar, não. Eu não consigo me locomover com isso aqui. Vou tirar isso. Aí tirou tudo. Para nós vencermos as batalhas, quando nós estamos batalhando de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, nós não precisamos de apetrechos, de nada, não. Nós vimos lá com Gedeão, Deus falou, não, é muita gente, vamos mandar esse povo para casa. 300 é o suficiente. Porque era para todo mundo ficar sabendo que a batalha foi vencida não por nós, mas por Deus. Quem venceu a batalha é Deus. Quem vence as batalhas são todas elas é o Senhor. Para ficar claro, o Senhor vai vencer. Então vai Davi sem nada. Tirou espada, tirou armadura, tirou tudo. Em seguida, Davi tomou na sua mão seu cajado, ferramenta de pastor, a arma do pastor, e escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. O que ele fez? Não. Eu sou pastor, vou agir como pastor. Eu não sou guerreiro. Eu sou pastor, então vou lutar como pastor. Tirou todas as armaduras. Pegou o seu cajado. Foi lá no rio, pegou 5 pedras lisas. Pedra bonita e sua tiradeira. Como todo pastor, ele tinha um bornalzinho, tipo uma sacola tiracola que usava para guardar as coisas, porque o pastor, ele vai para o campo, ele dorme com as ovelhas. O pastor passa a noite junto com as ovelhas. Pastor, quando o Senhor nos faz referência a nós, supervisores de igreja, de templo, cuidadores, ensinadores da palavra dele, ele nos chama de pastor, somos qualificados de pastor exatamente por isso, porque nós temos que cuidar de ovelhas. Pastor passa a noite no campo com as ovelhas. Pastor está ali quando ele escuta as ovelhas berrar, ele imediatamente já vai ao encontro, saber o que é para poder defendê-la. Isso é a função do pastor. Pastor não é só ficar, não sou pastor, estou na igreja, ou eu prego, eu vou na igreja 3 vezes na semana, vou lá para o culto, faço para ser pastor. Pastor é mais do que isso. Pastor é cuidar de ovelha. Eu tenho um rebanho de 10 mil ovelhas. Meu templo tem assim. Não é ser pastor. Pastor tem que conhecer as ovelhas pelo nome. Quer saber quem pode ser pastor? Como lá tem mais de 1000 pessoas, ele não conhece as ovelhas. Ele não sabe os problemas das ovelhas. Ele não sabe o que é os problemas familiares ou de saúde, qualquer outra coisa que essas ovelhas enfrentam. E essas ovelhas não têm acesso ao pastor. Então não é ovelha, não é pastor. Por isso que eu sempre defendo. A igreja tem que ter um número reduzido de ovelhas para que o pastor possa interagir e ter contato direto com cada uma delas. O pastor não precisa de parafernália, nada disso. Não. Só ferramenta do pastor. Davi se revestiu exatamente daquilo que ele era, pastor. Pastor do Senhor. Pegou a tiradeirazinha, o bornazinho dele. Pegou as pedras. 5 pedrazinhas, o cajado,
e foi ao encontro de um guerrilheiro de 2 metros, quase 3 metros de altura, com toda a parafernália ali, militar, fortemente armado. Davi foi só com isso. Neste momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Golias fortemente armado, todo com aquela coisa, o seu pai na frente. Ele vem andando, olha para Davi, para e começa a rir, fazer piada. Ele tá vendo ali um jovenzinho, um moleque novo, ruivo, meio, uma boa aparência, fortinho, mas um jovenzinho. Ele começou foi a rir, e desarmado. Já não está desarmado, ele começou foi a rir. Então prevejou Golias a Davi: sou por acaso um cão para que venha ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas vem cá, quem você pensa? Eu sou um cachorro? Você vem comigo com um pau? Você vem lutar comigo? Eu sou um cachorro pra você bater comigo com um pau? E amaldiçoou Davi no nome dos deuses, aqueles deuses pagãos dele. Eu não cabeção que eu tô preparado, armado, pronto a lutar. O cara vem comigo com um pauzinho. Só se eu fosse um cachorro. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves dos céus e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em o nome de Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Mas falou: você vem totalmente armado, com lança, com escudo, com tudo. Mas eu vou a você, em nome de Deus, em nome do Senhor, em nome do Senhor que você desafiou. Quando nós enfrentamos qualquer luta em nome do Senhor, nós vencemos. Porque as pessoas têm que entender bem quando nós falamos assim, em nome do Senhor. Por isso que o Senhor disse que não usar o nome dele em vão. Tem muita gente a qualquer coisa, não, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Estão falando bobagem, estão pecando. Porque quando nós estamos falando assim, com autoridade, em nome do Senhor, nós temos que ter essa certeza que estamos agindo em nome de Deus. É a mesma forma, quando nós passamos uma procuração para um advogado ou para outra pessoa, nós estamos dando poder desta pessoa agir em nosso nome. Um procurador, uma pessoa, um advogado ou outra pessoa que tem uma procuração nossa, ele pode chegar em qualquer lugar, principalmente se for uma procuração de ser pública, e agir. Comprar, vender, alugar, fazer qualquer coisa em o nosso nome. Ah não, eu venho em o nome do Henrique, eu tenho uma procuração. Agora, quando nós estamos falando em o nome do Senhor, em o nome de Jesus, nós temos que ter certeza que nós temos condições, que nós temos esta procuração, nós temos esta autoridade para falar no nome dele. Que as pessoas muito pecam, porque andam banalizando qualquer coisa é o nome do Senhor, mas não tem respeito, não tem condições, não tem autoridade para fazer. Davi falou, não, estou indo em o nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos, aquele que você desafiasse. Davi estava indo em o nome de Deus. Então a ação é de Deus. E nós vemos agora, todo mundo conhece essa vitória de Davi. E diz mais: hoje mesmo Deus te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então, eu vou fazer testemunho do Senhor.
E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança que Deus concede a vitória, porque Deus é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Deste modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Ele falou, não, todo mundo vai ver que foi Deus que venceu. O filisteu partiu para cima, ele também saiu e foi encontrar. Ele meteu a mão na sua sacolinha, pegou uma pedra, colocou na tiradeira e mandou. A pedra cravou na testa do Golias. Mas nós dizemos que a pedra foi com tanta força que ela cravou e disse que ela chegou a furar, né? Eu gosto que ela ficou encravada ali, a pedra. Então foi com bastante força. A pedra cravou na testa dele e ele tombou. A ação de Davi, a ação humana, não. Davi só foi um instrumento. Quem venceu foi o Senhor. Foi o Senhor que assim fez. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram que a morte do seu grande guerreiro, fugiram disparada. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo a Gate e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele levou à sua tenda. Ele caiu, Davi foi, chegou em cima dele, tirou a própria espada desse filisteu e corta-lhe a cabeça, como ele tinha dito antes. Arranca a cabeça então do Golias com a própria espada dele. Quando os filisteus viram isso, confirmaram que o Golias tinha morrido, começaram a fugir, começaram a correr. E então os hebreus partiram atrás e foram pegando e matando. Foi um grande massacre, uma grande mortandade de filisteus. Depois os hebreus voltaram, foram ao acampamento ali onde estavam antes dos filisteus, saquearam, né? Porque, como disse na época daquelas guerras, quando as pessoas iam para a guerra, levavam tudo no acampamento. Alimentos, gado, para muito tempo, porque não tinha facilidade de transporte que nós temos hoje. Então eles foram lá, saquearam tudo. Davi pega a espada, pega a cabeça do filho do Golias, né? E ele levou para sua tenda. Quando Saí viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, o comandante do exército. Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: tão certo como estares vivo, rei, eu ignoro. Então o rei lhe ordenou: informa-te de quem é filho este rapaz. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi ainda segurava a cabeça do filisteu. E Saul prontamente lhe indagou: moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: teu servo Jessé de Belém. Nós não sabemos bem o porquê, mas que a história de Israel tem algumas partes que é meio difícil de compreender.
Nós sabemos que Davi, a própria palavra nos fala, estava sempre com Saul. Ele já tinha mandado um recado para Jessé, para deixar Davi com ele, para estar tocando. Ele dedilhava a harpa. Então mostra que Saul conhecia Davi. Eu não sei se é questão de tradução ou de interpretação, mas aqui nós vemos novamente Saul perguntar quem é Davi, de quem ele era filho. Esta pergunta, no final, honestamente, eu digo que eu não sei o porquê. Porque ele sabia que era Davi. E nós vemos antes, que ele sabia até quem era o Jessé. Ele tinha pedido a Jessé para enviar Davi para ele. E ele já tinha mandado informar a Jessé que Davi ia ficar com ele. Então não entendemos o porquê dessa pergunta e qual é o sentido dessa pergunta. Mas nós vemos, talvez seja exatamente para olhar a questão dos impostos, para livrar a família dele dos impostos, que era a promessa, a recompensa. O fato que Davi respondeu, falou, não, eu sou filho de Jessé, um belemita, ou seja, alguém de Belém. José, sou filho de Jessé de Belém. O fato é que nós vimos uma vitória, essa vitória de Davi sobre Golias é uma vitória do Senhor, é uma vitória de Deus. Nós concluímos o capítulo 17 de 1 Samuel. Amanhã, querendo Deus, estaremos, então, iniciando o capítulo 18. As respostas, dúvidas, está na Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.